Vamos lá para mais uma live. Vamos lá, pessoal chegando aí. Vamos lá, pessoal chegando aí para mais uma live. Não é do Gilmar Mendes Convida. É uma live extra aí. Deixa eu colocar aqui nos comentários e fixar aqui a questão do tema de hoje, do nosso tema de hoje, que é a inspiração aí da MP 927, né? Pronto, fixado. Boa noite, pessoal, boa noite. Opa, de vez em quando vai dar uma tremidinha aí, relaxa, tá? Tá tudo sob controle. Sérgio, grande Sérgio, meu PhD em Gilmar Mendes, em Premiere e por aí vai, né, Sérgio? Grande abraço, meu irmão. Saudade de você, viu? Saudade de te ver você com a nossa camisa sempre representando aí pelos cursos. E aí, já que eu tenho gente de hoje aí, psicóloga Rosiclé Santana, diretamente da Palestina, Célia Castro, isso aí, colando nas lives, nos cursos, diretamente aí da Cidade Baixa, Bonfim, Ribeira, aquele lado de lá, da onde é que temos gente aí, vai tremer de vez em quando, relaxa, viu? Temos gente de onde aí, além de Salvador, cidades vizinhas de onde, Elisângela, Julião, figuraça, você por aqui tá dando uma moral. O tema hoje é mais técnico, viu? O tema hoje é MP 927. Paloma, lá de Feira de Santana. Seja bem-vinda, Paloma. MP 927, a inspiração do MP 927, né? Agora no domingo. E o que é que vai acontecer com essa inspiração, né? Mata de São João aí representando, Conceição do Coité, pô, adoro essa cidade, Coité, só gente boa, ó, Jefferson, Maurício, Camaçari também na área, boa noite, Lu, JR, tema hoje é tenso, é isso aí, Nandinha, o tema é meio tenso hoje, né? Simões Filho, ninguém esperava que essa MP inspirasse, como a gente fala, caducasse, e tá meio um monte de gente perdida, saber o que vai ser, né? Feira de Santana, minha terra natal, Luciana Ilau de Freitas, Águas Claras, né? Que é quase fora de Salvador mesmo. Tema importante, obrigado, Keu. Vamos entrando aí, chamando o povo, convidando a galera para acompanhar, porque eu prevejo que segunda-feira todo mundo vai estar com dúvidas, então a gente tentou logo antecipar as respostas, para que quando chegar segunda-feira no trabalhinho de vocês já estejam afiados, né? Para atender os clientes, para saber o que fazer. Grande Júnior, saudação, meu irmão. Né? Então vai convidando o povo aí, clica aí no aviãozinho, chama aí 5, 10, 50 pessoas, já temos aqui 65 pessoas acompanhando, e a gente vai conversar aí sobre essa MP, a inspiração desse MP, né? Quais são os impactos que causa aí para o departamento pessoal, não é? Tá todo mundo doido, e agora, eu quero dar férias, e agora não vai poder mais, e agora não vai poder, eu já dei, o que é que eu faço, e o FGTS que eu parcelei, o que é que vai acontecer, vou ter que pagar um terço agora, de férias que eu já dei, né? A gente vai estar destrinchando aí cada um dos itens que a MP 927 trouxe, não é? Qual o impacto disso de agora em diante no que já foi feito, né? Nelly também colada aí, na querida Valdinália. Eu sempre tenho que abusar porque esse nome, né, é muito diferenciado, então a gente sempre tem que perturbar você um pouquinho, não é? Bom, 68 pessoas, a gente vai começar a destrinchar. Primeiro agradecer aí a presença de todos vocês, que sempre está aí representando, dando moral, divulgando, fazendo cursos, né? Muito feliz por isso. Curso de amanhã, vagas esgotadas, atualização trabalhista e previdenciária, 16ª turma, segunda turma online deste curso, porém a outra turma foi com conteúdo bem diferente.
Para amanhã não tem mais vagas, tudo certinho, 60 pessoas lá colado. Para a semana que vem tem algumas pouquinhas vagas, surgiu aí algumas vaguinhas aí para o curso de departamento pessoal na prática. Então quem já se inscreveu está lá pendente, faz logo o pagamento para garantir, lembrando que o cadastro no site não garante vaga, né? O cadastro é o cadastro, se não pagar, perde a vaga, né? Aquele negócio de quem pagar primeiro leva, exatamente. Então, para o curso de semana que vem, domínio, no domingo, tem algumas vagas ainda. A gente tem bastante vaga ainda para o curso de recrutamento e seleção, com Rosana Mello, dia 8/8, sábado, o dia todo. E temos uma quantidade razoável ainda para o curso de DP, de agosto, 10 a 14, que vai ser à noite, tá? 10 a 14, já está lá no site, à noite, está com precinho promocional, em 5 vezes sem juros, né? Nos cartões, então se joguem, tá? A gente vai lançar também um curso de E-Social, específico de E-Social, com FD Reinf, com DCTF Web. Semana que vem a gente vai estar divulgando, e o curso vai ser em agosto, lá a partir do dia 15 de agosto, mais ou menos. Bom, recados iniciais dados, vamos abrir aqui, cadê minha internet, vamos lá, MP927, deixa eu pegar esse MP aqui no site do Planalto, para a gente destrinchar, né, o que é que tem nesse MP e a gente analisar os impactos para o departamento pessoal. Bom, essa MP, essa medida provisória, ela foi aprovada dia 22 de março, a vigência foi imediata, não é? Foi a primeira daquela correria que depois surgiu aí com a 936, com a 932, 944, 946, dentre outras, mas ela trouxe aquelas hipóteses, né? De FGTS, de férias, de banco de horas, de teletrabalho, de saúde e segurança do trabalho, e a gente vai analisar cada um desses itens, quais são os impactos futuros para o departamento pessoal e, claro, também os impactos para aqueles itens que a gente já vinha atendendo. Por exemplo, quem deu férias e pretende pagar um terço em dezembro vai ter que antecipar, já que a MP está sendo, vamos dizer assim, caducada, né, expirada. Então, ela foi criada em 22 de março, a vigência foi imediata, vigorou por 60 dias, foi até lá aproximadamente dia 20 de maio, e ela foi prorrogada por mais 60, e termina agora dia 19, domingo. Então ela teria que ser votada, ou teria que ser convertida em lei, na verdade, hoje, sexta-feira, só que ela nem foi para votação, né? Não foi para votação lá pelo governo, e segunda-feira já foi, né? Ela teria que ser votada hoje, como não foi, segunda-feira ela vai estar expirada, logo a gente não vai poder mais aplicar o que está previsto nessa MP a partir de agora. Mas a gente vai analisar com calma cada item, né? Lembrando que o que foi feito na vigência da MP, seguindo as regras da MP, não tem problema algum, tá? Então, por exemplo, eu concedi férias agora em julho e um terço só vou pagar em agosto, quinto dia útil, sem problema. Ou um terço eu vou pagar em 20 de dezembro, sem problema. O valor das férias eu vou pagar no quinto dia útil de agosto, sem problema também, porque durante a vigência da MP estava tudo certinho, cumpri os requisitos legais da mesma, então não tem problema, não muda nada para o que já foi feito, tá? Porém, você não vai poder mais conceder férias nesse formato, então volta lá ao formato anterior. A gente vai destrinchar um por um, tá? Então, 22 de março, MP, ela termina agora domingo, teria que ser convertida de lei até sábado, até domingo, não foi para votação hoje, foi uma estratégia que o próprio governo adotou, ele já vinha sinalizando que ia deixar expirar, e a gente vai ver o porquê o governo adotou essa estratégia, tá? Então, no artigo 1º, ele vem lá, traz medidas trabalhistas provisórias, tal, durante o período de pandemia, lembrando que, apesar de todas as normas, né, aditadas no período de pandemia, ele traz lá durante o período de pandemia, tal, cada uma tem sua validade. Então, o período de pandemia inicialmente está estipulado até o final de dezembro,
pelo decreto legislativo 6 de 2020, o decreto lá de fevereiro. No entanto, cada MP, cada norma tem a sua validade, então tem que seguir a validade de cada norma. Essa MP, por exemplo, vale até domingo. Então, o que eu adotei ou adotar até domingo está na vigência da MP. Após isso, já não posso mais, mesmo que permaneça o estado de pandemia. Então, o artigo 1º ele fala do que é MP, né? medida provisória sobre medidas trabalhistas durante o período de pandemia, cita lá o decreto que eu falei, o decreto legislativo 6, e no artigo 2º ele traz aí dizendo que a questão de celebrar acordo individual, respeitando o que está na Constituição e demais instrumentos normativos, tranquilo. No artigo 3º é que ele traz as chamadas opções, né? Então ele fala que para enfrentamento dos efeitos econômicos, os empregadores poderão adotar, dentre outras medidas, as seguintes. E aí lista lá a questão do teletrabalho, das férias individuais, das férias antecipadas, férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, SST, qualificação e a questão do diferimento do FGTS. Então vamos analisar o impacto em cada um desses itens, não é? O primeiro que tem aqui é teletrabalho. Né? O que é que ele trouxe de novidade no teletrabalho em relação ao que já existia? Porque o teletrabalho não é novidade. Né? O teletrabalho já tinha lá sido regulamentado pela reforma trabalhista, lá desde 2017. Então, o que a MP fez foi flexibilizar algumas coisas, foi reduzir alguns prazos, né? Por exemplo, prazo de 2 dias para comunicar, podendo comunicar ainda por via eletrônica. Então, o teletrabalho em si não era novidade. Porém, a MP 927, no artigo 4, trouxe algumas novidades, né? Que independia de acordo individual ou coletivo, que se aplicava estagiário e aprendiz, que poderia notificar por 48 horas, por via escrita ou via eletrônica, que o acordo poderia ser feito previamente ou até 30 dias em relação à aquisição e manutenção de equipamentos, que se o trabalhador não tiver estrutura, a empresa podia pagar comodato, né? Então, isso aí, essas mudanças que a MP 927 trouxe, que não poderão mais ser celebradas de agora em diante. Mas se você celebrou o contrato de teletrabalho nos moldes da MP 927 e este está vigorando, não precisa da agora em diante mudar, não é? Você só não pode praticar esses atos para novos contratos, vamos dizer assim, para novas alterações, para novos trabalhadores que vão aderir ao teletrabalho. Você vai ter que seguir as regras vamos dizer assim, as regras padrão lá da CLT, tá? Os contratos que estavam vigorando, que estão vigorando, não precisa mudar absolutamente nada. Vai ser regido pelas regras da MP 927 em relação ao teletrabalho, tá? Em relação à antecipação de férias, aqui teve algumas novidades interessantes, né? Primeiro, ele permitiu que eu concedesse férias mesmo para aqueles trabalhadores que não tinham completado o período aquisitivo, não é? E aí não iria ter aquele recálculo do período aquisitivo, né? Zerar período, porque a antecipação permitida pela MP é diferente de férias coletivas dadas, não é? Anteriormente à MP. Permitia também comunicar férias por 48 horas de antecedência, sendo que o prazo normal é 30 dias. E permitia inclusive que essa comunicação fosse por meio eletrônico, né, escrito ou até eletrônico, né, indicando o período a ser gozado e tal. E também em relação às férias coletivas, ele não limitava a quantidade de férias coletivas. A regra geral é que é limitada a 2 férias coletivas no ano. A regra geral também é que as férias coletivas têm que ter no mínimo 10 dias. Esse ele permitiu que tivesse período inferior, não é? Os trabalhadores do grupo de risco tinham prioridade no gozo das férias
E o principal aí para a maioria das empresas, a questão financeira, é que ele permitia que as férias pudessem ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte ao início e 1/3 até o dia 20 de dezembro, o prazo de pagamento do 13º. Né? Também autorizava a suspensão de férias para quem era profissional de saúde ou funções essenciais e dava a opção da empresa aceitar ou não 1/3 do abono pecuniário, né? A possibilidade do empregador comprar os 10 dias. Então, a regra geral era obrigada, com o MP 927 era a opção dela comprar ou não. Então, o que é que acontece aí com essa expiração da MP 927? Nada do que esta mudou poderá ser aplicado de agora em diante. Então, se eu concedi férias, as férias iniciaram ontem, ou iniciam hoje, ou iniciam amanhã, sem problema. Eu posso seguir aí o roteiro da MP 927. Eu posso pagar até o 5º dia útil de agosto, eu posso pagar 1/3 até o dia 20 de dezembro, sem problema, porque foram aplicadas durante a vigência da MP 927. E aí, se eu for conceder agora, eu já não posso mais. Então, se eu for comunicar as férias segunda-feira, eu só posso comunicar para iniciar em agosto, né? Segunda-feira, dia 20, para iniciar lá dia 19, aproximadamente, de agosto. Não pode ser mais com 2 dias, visto que essa opção era uma faculdade da MP 927, já que ela está sendo extinta, né? Está sendo caducada, vai seguir aí a regra geral, que é a comunicação com 30 dias. A mesma coisa é a questão do pagamento, né? Que tem essa opção que a gente citou da 927, que volta a ser a regra geral, a questão de ser pago 2 dias antes do início do gozo. Lembrando, se eu já concedi férias, se eu já antecipei, não tem problema algum, segue a regra da MP 927, eu só não posso mais fazer de agora em diante. Gilmar, eu comuniquei férias hoje, vai começar segunda ou vai começar quarta, segue a regra da MP 927, porque hoje ainda está vigorando a MP 927. Se você já comunicou, não tem problema, tá? Saudações, grande Miriam, Vanessa, sim, esse vídeo vai ficar gravado aí no Instagram, aí no IGTV, e depois eu devo colocar também lá no canal no YouTube. Quando as férias são antecipadas antes do período aquisitivo, o novo período aquisitivo passa a ser a partir da data que era para ter iniciado e não desse fim das férias antecipadas, não é? Depende. Pela MP 927, quando há antecipação de férias, você não muda o período aquisitivo, você mantém normalmente. Pela regra geral, que vai voltar a ser aplicada a partir de segunda-feira, né? Quando você antecipa e ele não tem a quantidade de dias que foram gozadas, aí muda o período aquisitivo. E esse início de período aquisitivo, né, é quando iniciou essas férias antecipadas. Vou dar um exemplo. O trabalhador tinha 4 meses na empresa, regra geral, tá? Sem contar a MP 927, que a MP 927 não muda o período aquisitivo. Mas vamos lá, regra geral. Ele tinha 4 meses na empresa e você deu férias coletivas de 20 dias. Não é? Ele, por ter 4 meses, ele só teria direito a 10 dias de férias. Como você deu 20, você vai dar 10 dias que ele tem direito com 1/3, o restante dos dias é licença remunerada. E vai zerar o período aquisitivo dele, vai reiniciar a contagem. Reiniciar em que data? Na data que ele iniciou essas férias antecipadas, tá? Pronto, vamos lá. Eu vou estar respondendo uma ou outra, gente, para a gente continuar. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou falar o que eu tenho que falar, depois eu volto só para tirar dúvida, porque senão pode ser que tenha dúvidas demais de um tema e eu não consiga falar sobre os demais. Eu acho melhor dessa forma. Alguns são rapidinho. Antecipação de feriados. Mesma coisa. A maioria já foi antecipado, né? Logo lá no começo já antecipou, inclusive o próprio município, o próprio estado já colocou a questão da antecipação dos principais feriados aí, claro, os não religiosos até o final do ano. Mas se eu já antecipei, sem problema algum, já zerou, não tem problema. Se eu não antecipei ainda,
eu entendo que eu teria que comunicar hoje. Aliás, acho que nem dá tempo mais, porque se tem 48 horas, não fala se úteis ou corridos, eu sempre sigo a regra dos dias úteis, então aí eu fiquei até em dúvida, vou ser bem sincero. Mas, como a lei não fala em úteis ou corridos, na MP, deixa eu ver aqui, eu acho que ela não fala em úteis ou corridos, ele fala apenas 48 horas, né? 48 horas. Como não fala, eu poderia entender que seria 48 horas úteis ou corridos. Mas eu acho que não vai causar muito impacto pelo fato das empresas já terem antecipado, né, esses feriados. Lembrando que os religiosos têm que ter concordância do trabalhador de forma escrita. Né? Outro item está lá no artigo 14, é a questão de banco de horas. Né? Deixa eu abrir aqui, banco de horas. Pronto. O que é que trouxe de novidade o banco de horas? É que ele poderia ser positivo ou negativo, né? Poderia ser através de acordo coletivo ou acordo individual, formal, né? E que essa compensação dessas horas poderiam ser em até 18 meses do encerramento da calamidade pública. Tá? A regra geral é que vai depender muito da convenção, a questão do acordo coletivo, né? Geralmente já vem lá um prazo para essa compensação, que geralmente é inferior a um ano. A CLT já dá um ano, então as convenções dão 6 meses, dá um mês, dá 3 meses. Então vai voltar a seguir a regra da convenção em relação ao prazo para compensação. Né? Regra geral também, o banco de horas ele é positivo. Em tese, o banco de horas nem pode ser negativo. Então, quem concedeu, quem está devendo horas, né? Quem tem banco de horas aí negativo ou positivo, vai continuar tendo 18 meses para poder fazer essa compensação. Porém, a partir de segunda-feira, as horas realizadas a partir de segunda, seja positiva ou negativa, não terão mais esses 18 meses. Vai seguir aí o critério convencionado, o critério da convenção coletiva. Um outro item, descendo aqui, né, artigo 15, traz aí a questão da suspensão de exigência de SST. Isso para mim vai ter um impacto interessante. Tá? Isso para mim vai causar um rebuliço grande aí, caso o governo não tome uma outra medida. A gente vai conversar sobre essas possibilidades que o governo tem também no finalzinho. Tá? Suspensão de SST. Né? Foram suspensos durante o período de pandemia aí os exames admissional, periódico, de retorno e mudança de função. Eles poderiam, né, ser realizados em até 60 dias após o encerramento da pandemia. Então, quem foi admitido, quem tinha periódico aí nesse prazo, que venceu, né, que vence durante o período de pandemia, por exemplo, no período da validade da MP, entendo que vai poder fazer 60 dias após o término. Mas, por exemplo, se eu fizer uma admissão segunda-feira em diante, o admissional já tem que estar feito, né? Visto que o prazo para fazer admissional é que seja antes da admissão. Né? Se eu tiver um periódico que estiver vencendo a partir de segunda-feira, ele vai ter que ser feito. Se eu tiver exame de retorno, a mesma coisa, mudança de função, a mesma coisa. O demissional, ele não tinha sido suspenso, ele continuava vigorando, então não muda nada para o demissional, com exceção aí da questão do prazo de validade dos exames, vamos dizer assim, né? Que o demissional, embora não tivesse sido suspenso, se tivesse sido realizado algum exame ocupacional em menos de 180 dias, era dispensado o demissional. Então isso também já não vai vigorar a partir de segunda-feira. Vai seguir aquela regra de validade do exame de 90 ou 135 dias, a depender aí do grau de risco da empresa, se 1, 2, 3 ou 4. Tá? Lembrando que esse grau de risco aí não é o RAT. RAT é previdenciário, é um grau de risco trabalhista que varia de 1, 2, 3 ou 4. Então, as empresas de medicina e segurança do trabalho estão bastante felizes, né? Com a expiração dessa regra de SST, porque provavelmente vai voltar a ter demanda de trabalho aí a partir de segunda-feira, caso o governo não tome alguma outra medida. Mas de antemão, volta os exames de SST como era antes, né? Admissional antes da admissão, periódico, 1 ou 2 anos, ou critério médico, retorno, né? Quando o afastamento for a partir de 30 dias, ou licença maternidade, né?
férias não precisa, mudança de função quando for colocado num ambiente diferente, e o demissional não tinha mudado, mas acaba aí esse prazo, essa validade, vamos dizer assim, de 180 dias que havia sido colocado lá pela MP 927, né? A questão dos treinamentos periódicos também volta a ser obrigatórios, né? Já que dava 90 dias após o término da estado de calamidade, né? Então, volta tudo ao normal. Artigo 15. Agora, claro, as admissões que ocorreram durante a vigência da MP 927, os desligamentos também que ocorreram durante, segue o rito lá da 927. Artigo 18 já tinha sido revogado pela MP 928, aí tem aqui artigo 19 que traz do diferimento do FGTS, o famoso parcelamento do FGTS ou suspensão, como queiram. Isso aí nada muda, né? Porque foram os meses de março, abril e maio, né? Começou a ser pago agora em 7/7, né? Então, isso aí não tem problema algum. Quem fez o parcelamento, quem fez a opção lá, né? Quem começou a pagar dia 7/7 sem problema, tinha aquele prazo para enviar a GFIP declaratória até 20/6, para não ter encargo, parcelou em serviço, aí não mudou. Foi feito durante a vigência. Quem fez, fez. Quem não fez, quem já pagou, paciência, não vai precisar seguir aí a questão do diferimento. Deixa eu passar aqui, ver se tem mais alguma coisa. Trouxe outras disposições aí em relação a questão da prorrogação do jornal de trabalho do pessoal de saúde, né? A questão da compensação de 18 meses, a questão de defesa e recursos em âmbitos de FGTS, que são coisas não tão comuns, a questão de contaminação pelo Covid já tinha sido mudada aí pelo STF e tal. Outras coisas, coisa mais simples em relação à penalidade mesmo de fiscalização de todo o trabalho, antecipação do abono, a gente já viu isso, né, sem problema. Então, basicamente é isso, gente. MP vence agora, esse final de semana, não foi para votação, então os efeitos dela cessam. A partir de segunda-feira a gente não pode mais adotar os critérios, seguir o que está na 927, volta às regras gerais da CLT, né, vamos dizer assim. Então eu acho que os principais impactos diz respeito às férias, comunicação, pagamento, antecipação de férias. Outro impacto que eu entendo ser grande aí diz respeito à saúde e segurança, né, que volta à regra geral. Outro impacto aí em relação ao banco de horas, né, e os demais, o banco de horas é um pouco menor, os demais nem tanto, né. A questão do FGTS já foi morto, vamos dizer, foi feito sem problema. Qualificação também já teve mudança, e antecipação de feriados também tranquilo. Teletrabalho também pouca mudança, acho que empresas já que tinham que colocar em teletrabalho, acho que já colocaram, né? Então isso aí para mim são os impactos. E aí vem, o que é que o governo pode fazer agora? Por que o governo permitiu que isso acontecesse? Tá rolando um zoom que foi uma estratégia do governo, porque o Senado colocou no projeto de lei que colocou o texto da 927 normal e incluiu outras coisas, né, como a questão da prorrogação do vencimento dos tributos por mais meses, agora da competência a julho, e por aí vai. O governo não queria muito isso, então preferiu deixar expirar e pretende nos próximos dias trazer outra norma aí, tratando de outras coisas. Claro que não vai incluir mais a questão, provavelmente não inclua mais essa questão de FGTS, né, porque já foi morto, talvez não banco de horas. Então, como eu falo, né, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, a gente tem que esperar se de fato vai sair uma outra norma do governo trazendo mais novidades nesses aspectos, ou se de repente acabou e vai ficar só nessa brincadeirinha aí de suspensão, de redução, de prorroga, de decreto, ou se o governo vai falar assim, chega, vamos voltar a trabalhar e morra quem morrer, né? Desculpa aí, não saiu. Eu já estou com o filtro de desligar desativado. Tá? Vou abrir aqui para essas dúvidas que a gente vai tentando responder, tá?
Eu parei aqui em Adriana Podestar. Vamos lá. Um funcionário que vai tirar férias em agosto havia pedido abono. Esse abono foi negado baseado no 927. Beleza. Ele já assinou o aviso com 30 dias. De 3/8 a 1/9. Pode manter seu abono? Pode, porque na verdade ele tinha que pedir 15 dias antes lá do período aquisitivo. Como a empresa já negou, eu entendo que sim, até porque você já comunicou que as férias seriam de 30 dias, né, com 30 dias. Então eu entendo que pode se manter sem o abono. Igor, então se eu comunicar hoje para início de segunda, ainda se enquadra na MP? Sim, porque ele pede que você comunique com 2 dias. Você está comunicando, então você está seguindo a MP na prazo que ela está valendo, tá? Mas aí é só no caso das coletivas? Não, segue para todas, não é? Vamos lá. Férias fracionadas, uma parte em julho e outra parte em agosto. Como fica? Se você já concedeu CAR de julho, vai seguir a norma lá. Em relação a de agosto, você já comunicou, né? Ou vai ter que comunicar 30 dias antes. E claro, não vai poder... aliás, se você não comunicou a de agosto, for comunicar ainda, você não vai poder pagar um terço lá atrás. Se você já comunicou agora, eu entendo que sem problema, porque já houve a comunicação no prazo da MP 927. Como funciona no caso de demissão? O que em caso de demissão? Fala aí que a gente vê. Professor Calazan está aí, meu querido? Deixa eu ver se ele está aí ainda. Eu vou convidar ele para entrar aqui ao vivo. Ou não tinha... Meu querido aí, juiz do trabalho, ele falou que talvez pudesse aparecer. Deixa eu ver se ele ainda está aí, que eu só vi agora, né? Que eu fiquei falando, deve ter já uns 10, 15 minutos que ele... Opa, o homem está na área. Professor Agenor, tá me ouvindo? Alegria Opa, satisfação enorme, que surpresa boa. Que surpresa boa. Professor Agenor aí, nosso querido juiz do trabalho aqui, um dos mais conceituados e mais queridos juízes do trabalho aqui da Bahia, né? Não tem quem não goste do professor Agenor. E satisfação enorme estar com o senhor aqui. É uma participação surpresa, tá, gente? Claro que eu tinha pedido a ele para ver se aparecia, ele não garantiu. Então eu falei assim, ó, vou fazer 100, se aparecer será uma honra. Aí fico muito feliz pela presença do doutor aqui conosco. Como é que estão as coisas? Tudo em paz. Participando aqui numa outra live festiva, pessoal da família fazendo aniversário e tal, por isso que eu não pude me comprometer com o chamado hoje um pouco mais cedo. Mas dei um pulinho aqui para aprender, para conviver com você, que para mim é uma alegria sempre grande, né? E quando você falou o mais querido, as pessoas que têm um pouco mais de idade, o mais querido é o Ipiranga. Rapaz, não, eu tinha carteirinha, que eu morava em Castelo Branco, que é ali vizinho, meu pai era sempre Ipiranga, eu fiz a carteirinha para mim lá atrás. Nosso querido Sinésio Cirino também está aí mandando um abraço, né? Sinésio também, que já fez uma live com a gente, em breve a gente fará outra. Exato, professor Sinésio, de grande estima para a gente também. Aí a gente boa demais, grande, né? Estamos aqui às ordens, eu sei que o tempo urge. Já perguntando, falei alguma coisa errada? Se eu falei, me corrija, por favor. Porque eu vou falando de acordo com o meu conhecimento, mas eu não sou advogado, não estudei tanto essa questão. Se eu falei, pode ficar à vontade para corrigir. Se não, a gente segue. Não. Cheguei aqui, não peguei a exposição inteira. Cheguei, deve ter uns 5 ou 10 minutos. E fiquei assistindo a sua colocação e tal, mas por enquanto estamos plenamente de acordo. Que ótimo, fico muito feliz. O professor Gilmar não é formado em Direito, mas é especialista em Direito. Então estou me sentindo importante, viu? Já tenho logo uma dúvida aí, porque eu falei agora no finalzinho que pode ser, não sei exatamente. Aí a minha pergunta é o seguinte, MP 927, né, a gente já pode dizer que está aí caducando. Quais são as opções do governo, caso ele queira restabelecer, vamos dizer assim, se for possível, os itens da MP 927 ou alguns desses itens? Pode, não pode? Pode ter outra MP? Tem que ser agora um projeto de lei para ser lei normal? Pode via decreto?
O que é que o governo tem de opção, caso ele queira restabelecer alguns ou todos esses itens, professor, doutor Agenor? Eu imagino que, a essa altura, a medida provisória deve perder sua eficácia agora no domingo. Como hoje é Isso. sexta-feira, não tem mais nenhuma sessão de Congresso, e isso já acabou. A gente já pode contar como perdida a medida provisória. Os efeitos que ela produziu continuam valendo até o próximo domingo, que é dia 19. Se o governo pode ainda fazer alguma coisa, me parece que não, Gilmar. É que incide aí a mesma vedação que incide em relação aos projetos de lei, e que não podem ser retomados no mesmo ano, no mesmo ano legislativo. Então, neste ano, o governo não pode reeditar a medida e não pode fazer uma nova medida provisória com a mesma temática. Então, eu acredito que agora só realmente um projeto de lei que ele possa pedir apreciação em regime de urgência, e aí as coisas podem continuar e, quem sabe, possa vir alguma medida parecida com aquelas que estão aí. Na verdade, professor Gilmar, eu vou me estender um pouquinho mais, na verdade, as disposições da medida 927, elas praticamente se exauriram no seu conjunto, elas se exauriram, porque elas tiveram uma previsão de estabelecer certas medidas que o empregador poderia tomar esse determinado tempo, durante aquele prazo que ela fixou. Esse prazo praticamente se escoou. Isso. O que é que muda? O que me parece que muda essencialmente, aí acho até que quando eu passei a lhe ouvir, o professor Gilmar falava exatamente disso, no teletrabalho, alguma coisa assim. Então, por exemplo, o teletrabalho que pode ser implantado por medida do empregador até o próximo domingo. A partir de segunda-feira, não é que o teletrabalho deixe de existir. Não posso. Algumas pessoas se assustam com isso. Acabou, Isso. a gente volta. Não, então, teletrabalho continua possível, continuará acontecendo, só que o empregador já não poderá impor. Diferente, durante o lapso de vigência da medida 927, o empregador dizia ao seu empregado: você vai trabalhar em teletrabalho, vai ficar em casa, ou pronto. Agora só não, comunicava, vai depender de realmente um ajuste em relação a isso. Bom, então, em resumo, não vejo possibilidade de reedição da medida provisória, nem de renovação de uma outra com o mesmo conteúdo. Há até uma discussão no âmbito jurídico em relação à medida provisória 905, a anterior. 905, verde e amarelo. Sim, do programa verde e amarelo. Porque ela foi do ano passado, ela né? foi editada em outubro ou foi novembro? Acho que foi outubro. Foi, mas foi do ano Eu passado. não me lembro se é 18. Acho que foi outubro. 9, né? Ela foi editada em 2019 e perdeu a vigência em 20. Foi, verdade. O que vai contar de qual data? Vai contar de 19? E aí a gente fica na dúvida. Não podia renovar em 19 ou não pode renovar em 20? Então, na verdade, eu nem ofereço essa resposta, porque o mundo jurídico ainda não se resolveu. Ainda não se resolveu. Está uma discussão grande aí. Como é que seria numa situação assim? Bom, mas em havendo perdido a eficácia, como vai perder a MP 927, o que acontece, a previsão constitucional é de que o Congresso regule as situações consequentes àquele período. E ele deve fazer isso por um chamado decreto legislativo. Eu lhe confesso que muitas medidas provisórias perderam a eficácia e o Congresso não baixou esse tal decreto legislativo. Ficou do jeito que estava. E quando o problema está criado, vai lá para a gente, para a Justiça, resolver.
Então, ou seja, há uma expectativa aí de demandas judiciais, trabalhistas aí mais à frente, aí em relação a essas coisas, né? Professor Gilmar, eu tenho para sincerar uma pletora muito grande, porque, primeiro, pelas dúvidas que a própria legislação cria, não é? Sim, Então, ela, por causa da pressa, ela é feita com muita pressa, e eu não condeno em relação a isso, até na outra vez que nós participamos juntos, eu foi disse necessário, de foi. todos os Uhum. defeitos que a medida provisória tem, de um a gente não pode condenar, que é ela realmente está sendo feita em razão da urgência e da relevância do Avança, tema. Realmente é verdade. urgente uma regulação. Então ela pode ter todos os defeitos, e tem vários, mas esse defeito, a falta de urgência, não. O assunto realmente é urgente e o assunto realmente é relevante. Então, e isso cria uma redação que não é muito clara e cria situações de inconformidade, tanto para o empregador como para o empregado. O empregador se sente, vamos dizer assim, um tanto quanto acuado em Sim, razão da necessidade de continuar o seu negócio e de ter que pagar o salário do trabalhador. E o sim, trabalhador que se acha injustiçado, porque é quem faz com que a produção ande, é, mas não é nessa hora, aos olhos dele, não estou dizendo que é isso, mas aos olhos dele, não é nessa hora considerado. E, portanto, isso causa um bocado de insatisfação. Além disso, como também disse, como também venho dizendo, nós temos uma população carente. Não há medida governamental que vá poder atender todas as necessidades do nosso povo. Nós vamos sim. enfrentar, sim, várias dificuldades. Eu Professor, já acredito que aproveito. virão muitas reclamações trabalhistas e, lamentavelmente, também a demora, a espera da solução judicial vai aumentar, porque as dúvidas são Verdade. maiores, os reclamos são maiores e o próprio ambiente de trabalho vai ter que ser mudado, o ritmo de trabalho vai ter que ser Trabalho. repensado, e então eu acredito que nós teremos uma mudança não, não muito satisfatória, mas haverá essa mudança. Em relação ao teletrabalho, principalmente, que é uma coisa que eu não digo mais que é uma tendência, eu já vejo como uma realidade, né? Algumas empresas, inclusive, já sinalizaram que mesmo após a pandemia vai continuar no teletrabalho. Eu particularmente, sou um ferrenho defensor do teletrabalho, mas a gente também tem algumas controvérsias aí, alguns problemas que devem trazer, né? Principalmente, por exemplo, em relação ao acidente de trabalho, né? O senhor entende que essa questão do acidente de trabalho no teletrabalho pode ter demandas aí judiciais? Eu acredito que sim, professor Gilmar. Olha, Gilmar, repare só, eu escrevi um artigo ao qual dei o título de Proteção demais desprotege. Desprotege. O professor Adi também tem essa teoria, eu acho bem interessante. Depois me mande esse artigo que eu vou encaminhar aí para postar nas redes sociais, nos grupos que eu participo, no grupo dos alunos, tá? Ah, mando sim. Só que professor Adi e eu temos, assim, posições contrárias em relação a isso, Várias né? coisas, eu acho muito Mas bom isso. ideologicamente falando. Então eu dizia, olha, proteção demais desprotege. E aí, usando essa máxima que se utiliza em desfavor do trabalhador, eu fui mencionando algumas coisas que estão sendo postas na legislação do trabalho, principalmente desde 2017, a partir de novembro de 2017, Reforma. a grande reforma aqui da nossa a velha e boa CLT. Então mencionei ali algumas situações que são visivelmente protetoras do empregador. E Certo. termino o meu artigo dizendo, olha,
De lembrar, porém, que proteção demais desprotege. Protege. Por exemplo, ao instituir o teletrabalho, a reforma diz que o trabalhador em atividade remota não está sujeito A controle à de jornada jornada. de A trabalho. controle de Não está jornada. sujeito à Isso. jornada. É uma exceção à jornada. Ao controle. Nós vimos depois que há um dispositivo que diz Artigo o 62. tempo que ele fica na utilização do mecanismo fora da jornada não é contado como hora extra. Ora, se existe um tempo fora da jornada, então é porque existe jornada. Existe jornada. Né? Tá meio contraditório, né? Contraditório. Mas veja que a intenção era essa, de liberar o empregador do controle de jornada e que, portanto, liberá-lo, eximi-lo de pagamento de hora extra. Isso. Aí eu pergunto, então o trabalhador vai estar trabalhando a qualquer momento. E aí Sim. eu digo, e se lhe acontecer um acidente em casa, quem é que vai definir se esse acidente é acidente doméstico comum ou acidente ocorrido em razão do trabalho ou durante o trabalho? Né? Perfeito. É por isso que eu digo, proteção demais desprotege. O Fica muito solto. Né? Fica muito solto. Nesse momento, essa proteção ao empregador o desprotege. Porque se houvesse, olha, vai cumprir a jornada tal, já se sabia que o empregado ia cumprir a jornada tal. Aquele horário. E, portanto, o acidente fora daquele horário não é acidente do trabalho. Eu vi alguns juristas dizendo que que o empregador pode adotar algum sistema de controle de jornada, mas em adotando, se ultrapassar a jornada, é hora extra, se trabalhar a partir de 22 é adicional noturno, porque muita empresa, apesar de adotar o teletrabalho, coloca o trabalhador bater um ponto eletrônico, logar no sistema quando ele for trabalhar, então, querendo ou não, ela está controlando a jornada por ali. O que é que o senhor acha desse pensamento? Todas essas coisas são utilizadas e dizem os empregadores, na maioria das vezes, apenas como critério de acompanhamento do serviço e tal, mas que nunca seria controle de jornada. De qualquer modo, aí a gente precisa voltar um pouquinho para dizer, olha, a atividade de teletrabalho é apenas uma evolução do que já existia, que é trabalho à distância. Isso. O trabalho à distância existia em trabalho em domicílio. Isso. E na chamada atividade externa. Nessa chamada atividade externa é que existe previsão legal para a ausência, eximir o empregador do controle de jornada. Controle de jornada, isso. Mas por quê? Artigo 62, né? Atividade artigo externa 62. Que seja incompatível com o controle de jornada. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, o seu motorista, ele vai todo dia à sua casa, pega seu carro e sai para entregar as coisas, cumprir os mandados, volta e devolve o carro. Você tem condição normal de controlar o horário dele. Sim. Tanto que ele chega de manhã para pegar as notas de serviço e chega de tarde para prestar as contas. Você tem como controlar o horário dele. Não é? E hoje, com essas maravilhas telemáticas, não é? O ponto através do celular, né? Marca a localização, manda foto, tal. Muito difícil que se sustente o argumento de que não é possível controlar a jornada. O motorista de caminhão, que é um exemplo bem emblemático, bem simbólico, né? Os motoristas saem e a empresa diz, eu não tenho o controle, dizia, que agora tem uma legislação específica. Não tenho o controle, mas como se você pode apertar um botão e travar o carro? Travar o carro. Saber onde está o carro. Ter a localização você aperta o botãozinho, o carro não anda mais. Se o carro está em movimento ou está parado. Sabe tudo do carro. Como é que não sabe o horário de trabalho do seu? Então, alguns ainda tem câmera, inclusive, né? Alguns ainda tem câmera, filmando o motorista ali. Alguns têm câmera interna. E ou seja, a atividade externa tem que ser incompatível
com o controle de jornada. Tem realmente situações que o trabalhador não tem como saber quanto tempo ele estará trabalhando. Imagine, por exemplo, outro dia eu apreciei uma situação assim, por isso estou bem lembrado. Um representante, um vendedor de produtos médicos e farmacêuticos, ele vai encontrar com o médico. Sim. Mas quando ele chega no consultório, o médico pode estar atendendo um cliente, um paciente. Eu não sei por que cliente de todo mundo é cliente, mas o cliente de médico é paciente. E todo médico é doutor. Deve ser porque precisa, porque tem que ter paciência para esperar pelo médico, né? E todo médico é doutor, né? Pois bem. Bem observado. Mas ele chega ao médico e ele pode ser atendido ou não. O médico pode estar numa cirurgia. O médico gosta mais de conversar, ele é um vendedor, ele precisa explicar o produto. Então, realmente não é possível ter certeza de quanto tempo ele ficará com um determinado cliente. Então, eu imagino que numa situação assim, é caso para você eximir o empregador do controle de jornada. Diferente da pessoa que sempre trabalhou na empresa cumprindo horário, vai passar a trabalhar em casa e, por causa disso, deixa de ter controle de jornada. Não tem cabimento. Perfeito. Verdade. O Existe Sinés está exemplo... dizendo aí, ó. O Sinés está dizendo que médico não gosta de relógio. Eu posso ficar à vontade, doutores médicos que estiverem ouvindo, que eu sou um irmão médico. Então, se eu tiver de apanhar, apanho em casa mesmo. Tá falando com fundamento, Professor, nosso horário está acabando. Falta 5 minutinhos. Eu quero que o senhor fizer considerações finais. Se quiser falar alguma outra coisa sobre a 936, sobre o decreto, aí a lei, né? O decreto da 936, o 10.422, algo que tenha mudado recente, que tenha chamado o senhor a atenção, algum comentário, pode ficar à vontade. E parabenizar aqui, um passarinho aí me contou, Luciano Martinez, que a justiça trabalhista daqui está em recorde aí, em julgamento de processo, né? Está sendo mais rápido do Brasil, é mais ou menos isso? Sim. Verdade, nós conseguimos fazer uma produtividade muito boa. Não é visível aos olhos da parte, porque a parte gosta de saber que sua audiência, que dia vai ocorrer, e isso nós não estamos conseguindo fazer com a presteza que desejávamos. Mas já estamos realizando audiências telepresenciais, mas depende das pessoas saberem manejar os programas e terem equipamento. Realmente é um pouco mais difícil. Mas a produtividade do TRT, em termos de andamento dos processos, cresceu muito, o que significa que o trabalho em home office é bom. Né? Tem crescido, os servidores estão em casa, nós juízes estamos em casa, fazendo o trabalho, e realmente o número de processos que conseguimos tocar é significativo. Estamos na ponteira entre os tribunais do país, entre os tribunais do trabalho do país. Estamos bem. Meus parabéns. Meus parabéns aí por essa liderança aí no ranking aí de produtividade no Brasil. Isso é uma boa notícia, né? Nem tudo, a gente fala assim, um aluno no fim do túnel, nem tudo está perdido. Existem ainda muito trabalho a ser feito, mas isso é muito, muito gratificante. A gente ter aqui a nossa justiça trabalhista baiana no topo aí de produtividade. Várias palminhas do pessoal aí, coraçõezinhos parabenizando por essa excelente notícia. Caso o senhor queira fazer um complemento de alguma coisa da lei, de norma, das MPs, pode ficar à vontade. Eu só diria, professor, que está vindo a 936, que acaba de ser aprovada, né? Virou a lei, trouxe o decreto, né? Está valendo ampliou o prazo de suspensão e ampliou o prazo de redução de salário e redução de jornada proporcional à redução do salário. Eu achei pouco tempo, porque prorroga 30, não sei o que, daqui a pouco tem que fazer de novo, continua, visto que eu entendo que até dezembro não vai mudar muita coisa. Não é mais? Eu creio também que não, mas é devagar, coisa, né? Aos poucos. Tentando fazer na medida em que a pandemia não foi vencida. Tomara que seja. Professor, eu acho que é isso.
No mais, a gente falaria correndo, mas se eu puder ajudar em alguma outra coisa, sempre se lembre de seu amigo, pode me convidar que eu virei. Cheguei um pouco mais tarde hoje Não, por que é causa isso. desse outro compromisso, mas, por favor, não se esqueça de mim. Não, gratidão. Mesmo quero até pedir desculpa a quem estava aí, que eu não pude responder, mas certamente vocês ficaram felizes de eu não ter respondido e ter visto essa grande figura aí do direito trabalhista aqui da nossa terra ter entrado. Foi por uma causa extremamente justa. Então eu peço desculpa a quem ficou sem resposta, mas eu sei que na minha fala anterior e o complemento do doutor aqui, eu sei que muita coisa foi respondida. Então eu peço que quem não assistiu, pegou do e-mail, assista de novo a live, vai ficar gravada aí. Tem também o Insta do professor, pode seguir, né, professor? Qual é mesmo? Arroba Acalazães Filho. Acalazães Filho. E Isso. em breve, já convidando aqui, em breve a gente vai fazer uma live, tá? Mais uma, que aquela foi sucesso, já teve mais de 2.400 visualizações aí no Instagram. A gente vai fazer uma outra em breve e eu vou convidar, tenho certeza disso, tá? Acredite que eu virei com muito gosto. Tá bom. Ok, professor, muito obrigado mesmo, minha gratidão. Renova aqui meu agradecimento, admiração, respeito que eu tenho pelo senhor desde que eu conheci. E parabéns aí pela participação, excelentes comentários, excelentes informações, tá bom? A Valeu. todos aí, então, o seu público, um abraço e, por favor, lembre, uma boa noite a todos. Valeu. Rapaz, que live bombástica, hein? Estourou, estourou, estourou. Nem esperava, viu? Eu tinha ligado para ele hoje, chamei. Aí ele falou que provavelmente não poderia, porque estava no aniversário remoto e tal. E aí eu falei, ó, se puder, apareça. Mas eu falei assim, dificilmente vai poder. Eu fui fazendo. De repente, quando eu vi, ó, ele. Aí eu falei, ah, não, tá aqui, vai participar. Porra. E surpresa assim, às vezes até melhor, né? Se eu anunciasse com ele, ia vir um monte de gente a mais, mas aí os fiéis que entraram aí, independente de estar com ele ou não, tiveram essa grata surpresa. Bom, gente, não dá tempo de responder as perguntas, estou vendo aqui, mas eu sei que algumas que fizeram aqui eu já tinha colocado na minha fala inicial. Então eu vou pedir inicialmente, quem ficou sem resposta, assiste, tá de áspera, minha mão bateu aqui no fio, treme, foi mal. Quem não teve a resposta, assiste a live, pelo menos o começo aí, os 20, 30 minutos iniciais, que a minha fala certamente já esclareceu bastante aí as dúvidas de vocês, tá? E muito obrigado, gratidão, mais uma aí, bateu mais de 120 pessoas em tempo real, vai ficar gravado. Repassa aí para as pessoas, né? Manda o link, daqui a pouco vai estar lá no IGTV aí no Instagram. Repassa o link para as pessoas que não assistiram, que eu achei de grande valia, principalmente as palavras aí do Juízo do Trabalho, com as opções que o governo tem de agora em diante. E reforçando aí, tem algumas vaguinhas ainda para o curso de Departamento Pessoal na Prática, surgiram algumas vagas extras. Tá lá no site, né, www.inscrição.premier.com.br, está no meu Insta também o link. Para o curso de recrutamento e seleção de Rosana Mello ainda tem vagas, e para o curso de DP do mês de agosto tem vagas também. Em breve a gente lança o curso de Social, EFD e DCTF Web, mais uma turma daquele curso que a gente fez. Não dá para fazer prática por conta do certificado digital, mas muito obrigado a todos. Semana que vem, quarta-feira, tem live de novo. Né? Semana que vem tem live com o meu querido Anderson Vilaça. Vamos falar sobre planejamento tributário, naquele outro projeto, Gilmar Mendes Convida, muito bom. E aguardo vocês lá. No demais, tchau. Valeu.